Salmo de número 121. Nós vamos ver uma expressão muito linda do salmista. Todos nós, como bons cristãos, já conhecemos essa expressão há muito tempo. Mas nós queremos falar um pouquinho aqui hoje sobre essa realidade que o salmista falava, que diz assim, elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? É impressionante, irmãos, porque o salmista, ele buscava nos montes o socorro de Deus. Ele buscava fora, porque era a realidade que ele vivia. A realidade de quando o salmista escreveu esses salmos, ele vivia na antiga aliança, no antigo pacto. Uma realidade onde Deus se comunicava de fora para dentro. Uma realidade onde que Deus falava com os profetas de fora para dentro. Havia uma porção do Espírito Santo que vinha sobre os guerreiros, que vinha sobre os reis, que vinha sobre os profetas, e eles profetizavam, os guerreiros guerreavam, tudo de fora para dentro. Mas tem uma verdade no versículo 2, é o que ele fala: o meu socorro vem de onde? Do Senhor. Hoje nós vivemos uma realidade totalmente maior e mais completa do que a realidade do que o salmista vivia. Ele olhava para fora e hoje nós olhamos para dentro. Hoje nós vivemos a realidade da nova aliança, o novo pacto, onde o Espírito Santo habita dentro do homem. Atos 2. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então hoje a gente já não está mais que nem o salmista buscando socorro de fora. Nós olhamos para dentro. Amém? E recebemos a resposta de dentro, do próprio Espírito do Senhor que habita dentro de nós. E nós podemos desfrutar de uma realidade. Diga comigo, uma realidade. E essa é a realidade que nós vivemos hoje, irmãos. A realidade que o salmista vivia era uma realidade externa, uma realidade visível. Nós vivemos uma realidade interna, uma realidade que aos olhos humanos não é visível. Mas nós temos a vida de Cristo habitando em nós através do Espírito Santo. Então esse é o socorro. Uma coisa que não se difere nesse salmo é: o meu socorro vem do Senhor. Diga comigo, o nosso socorro vem do Senhor. Não tem outro lugar. Isso não se difere no que o salmista estava falando. Se difere a forma que nós vemos o Senhor hoje. O salmista olhava para longe. Hoje nós olhamos para dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. E essa realidade, ela precisa ser visível, irmãos. Antigamente o Espírito Santo vinha e tomava posse do homem. Hoje o homem manifesta o Espírito do Deus visível que está dentro dele. Quando nós estamos reunidos, o Espírito Santo está se manifestando através de nós. Essa era a realidade. O salmista, ele estava buscando isso. E é importante nós sabermos que o socorro, diga comigo, o socorro só vem do Senhor. Você pode achar que o socorro vai vir do seu esposo, vai vir da sua esposa, que vai vir do seu pastor, que vai vir do seu irmão, que vai vir do seu patrão. Mas eu tenho uma palavra para falar para você nessa noite: o nosso socorro só vem do Senhor. E o que é bom, irmãos? Que está mais acessível do que todos os homens possam imaginar. Aquilo que para o salmista era uma coisa distante, que ele olhava longe, que ele estava buscando algo visível para ele poder enxergar. Hoje você sente a presença do Deus Todo-Poderoso que habita na minha vida e habita na sua vida.
E nós precisamos desfrutar dessa realidade. Porque o nosso socorro sempre será o Senhor. Mas nós precisamos de uma coisa importante, é se conectar a esta realidade. Nós estamos vivendo um ano onde a nossa palavra é conexão. Então nós precisamos conectar com a vida do Senhor que habita em nós. Muitas das vezes nós temos o Espírito Santo habitando em nós, mas nós estamos desconectados dessa realidade. O Espírito Santo habita em nós, mas nós estamos desconectados. Nós precisamos conectar, uma conexão. E entendemos que essa realidade, irmão, já não se busca fora mais. Quando perguntaram para Jesus, e foram alguns mestres fariseus perguntando assim: olha, aonde nós devemos buscar o reino de Deus? Jesus disse para eles assim: ei, vou falar uma coisa para você. O reino de Deus não está, quando disserem para vocês que está ali, ou está lá, ou está acolá, não acreditem, porque o reino de Deus já está dentro de vós. Nós temos uma realidade inteira, o reino de Deus dentro de nós, irmãos. Nós temos o céu todinho dentro de nós. Nós temos a realidade do Espírito Santo todinha dentro de nós. Então ficou muito mais fácil, não ficou, irmão? Claro que ficou. Ficou muito melhor. Mas o socorro sempre virá do Senhor. É sempre dele. E essa realidade nós precisamos desfrutá-la mergulhando nela, mas se conectando nela também. Por que nós falamos isso? Porque só o Senhor pode nos livrar de todas as aflições. Somente o Senhor nos livrará de todas as aflições. E eu quero falar para você uma coisa, assim como o nosso Senhor falou, que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. No mundo tereis aflições. Então o evangelho que fala para você que você não vai ter aflição, não é verdadeiro, irmão. Esse evangelho que fala assim, vem para cá que você vai parar de sofrer, não existe. É mentira. No mundo nós teremos aflições, mas só o Senhor pode nos livrar delas. Só o Senhor pode nos livrar das aflições. Eu quero que você entenda bem claro sobre isso. O Senhor quer nos livrar de todas as aflições, irmãos. E livrar das aflições não significa que nós não passaremos por ela. Você só pode ser livre quando você passar por um lugar. Os meninos que não adoraram a estátua do rei, lembram deles? Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram livres da fornalha. Não foram livres da fornalha. Eles foram livres na fornalha. Nós precisamos entender, eles não foram libertos da fornalha. Eles foram livres ou libertos na fornalha. Eles passaram na fornalha e nada aconteceu com eles, mas eles passaram na fornalha. Amém? Então é por isso que o Senhor deixou bem claro, queridos, no mundo tereis muitas aflições. Já estou colocando muito aqui por nossa conta. Muitas aflições. Mas é uma realidade, irmãos, de nós entendermos que somente essa conexão profunda com o Espírito Santo, somente essa conexão profunda com Deus, nos permite entrar e sair de aflições, sabendo que nós vamos entrar nela e vamos sair nela sem nada ser afetado em nossa vida com Deus. E você sai de uma e entra na outra, e você sai de uma e entra na outra, e nada muda em você. Cada vez você está mais firme no Senhor. E nós precisamos até entender um pouco, porque existem aflições que são do ambiente externo,
Mas existe também aflições que são internas, que essas são as mais difíceis da gente lutar. As aflições externas, elas são coisas terrenas, problema financeiro que você tem, problemas familiares, desemprego, doenças e etc. São aflições externas. Elas existem, continuarão existindo. Mas essas são mais simples de ser resolvidas. O desemprego se resolve com o quê? Quando você arruma um emprego, já resolveu. A doença resolve quando você toma um remédio, resolveu. Algumas não, né? Algumas são mais sérias. Problemas externos. Problema familiar resolve quando você vai lá e pede perdão. Está resolvido, acabou. Mas e as aflições internas? Que são de ordem da nossa saúde emocional. Que são dos nossos pensamentos. Que são quando os nossos pensamentos estão todos desajustados. Quando as setas enviadas, os dardos inflamados enviados pelas trevas, em vez em quando dá uma flechada na gente, a gente fica todo desajustado. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então é por isso que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada do Espírito, do calçado do Evangelho da Paz. Mas numa guerra, numa guerra, eu gosto de filmes medievais, você vê lá, mesmo às vezes os soldados estando todos protegidos, alguém leva uma flechada. E é sobre essas flechas que nós devemos lutar, os dardos inflamados do maligno, que vêm sobre nós e começam com aflições internas, de pensamentos terríveis. Mas eu quero também deixar uma palavra do salmista, Salmo 34, 19. O que Salmo 34, 19 fala? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Muitas são as aflições, muitas. O salmista aqui estava que nem eu. Ele não estava. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. O salmista falou assim: tem muitas. Mas quem que livra, irmão? É o Senhor. Por isso que nós devemos estar conectados. Por isso que a vida em corpo nos ajuda a vencer as aflições. Porque a conexão em corpo nos leva a uma conexão. A graça que o meu irmão também importa. Além de eu ter uma conexão com o Espírito Santo que está em mim, eu recebo daquilo que o Espírito Santo está fazendo no meu irmão. E aí, com isso, só me fortalece. Eu tenho uma conexão com o Espírito Santo e Deus está fazendo algo poderoso em mim. O Lucas tem uma conexão com o Espírito e Deus está fazendo algo poderoso nele. E aquilo que Deus está fazendo no Lucas complementa a minha vida, me fortalece. Então só em corpo nós temos condições de receber do Senhor, como se fosse um impulso. Irmãos, quantas das vezes eu em muitas aflições, até com vontade de parar, aí eu estou em corpo com os irmãos e vejo alguém com mais aflição do que eu, seguindo e prosseguindo, falo, não posso parar, eu não posso parar. Porque em corpo, o corpo ele nos fortalece de uma tal maneira, de nós recebermos, não, eu não posso parar não, de forma alguma, como que eu vou parar? Ou quando a gente está com aflições e ainda tem que cuidar de alguém, tem que dar uma palavra de conselho para alguém, a gente cheio de aflição e alguém precisa de um conselho, e a gente começa a dar o conselho para aquela pessoa, e aquela pessoa começa a ser edificada no Senhor, assim, aí eu falo assim, aí que eu não tenho direito nenhum de parar. Não tenho direito nenhum de parar. Nós não temos o direito de parar. Irmãos, as aflições, elas vão vir em todas as ordens, externas ou internas. Elas vão vir. Mas a conexão que nós estamos no Senhor nos dará o escape de todas elas. Salmo 34, 19.
muitas são as aflições do justo. Irmão, você está sofrendo aflição? Glorifica, porque isso é o sinônimo da justiça. Porque o justo passa por aflições. Mas nós sabemos que o Senhor, de todas elas, nos livra. E aí, muitas das vezes, a gente quer um sentimento carente, né? Qual que é o nosso sentimento carente de livramento? É não passar pela aflição. A gente quer ser poupado da dor. A gente quer inventar uma cruz que é anestésica, né? Mas não tem, irmãos. O Senhor nos livra na aflição. É na aflição. E a maior luta que nós precisamos entender é que nós não devemos ficar presos nas nossas aflições. Grave isso. Nós não devemos ficar presos nas nossas aflições. É normal passarmos por aflições, mas nós devemos saber que só o Senhor pode nos livrar dessa aflição. Então eu não posso ficar preso na aflição. Se só o Senhor pode me livrar dessa aflição, é com Ele que eu devo me conectar, é com Ele que eu devo estar mais forte. Senão nós vamos ficar presos às aflições. Irmãos, ter paz em meio às aflições é algo que só o Espírito Santo nos dá, que só o Senhor pode nos dar. João 16:33, Jesus diz o quê? Olha, eu falei estas coisas para que vocês em mim tenham paz. A paz que excede todo entendimento, ela é clara para nós quando nós entendemos aqui, ó. Falei essas coisas, Jesus falando, para que vocês em mim tenham paz. João 16:33. Em mim tenham paz. Não é em outra pessoa, irmãos. Amém? No mundo, o que ele fala? Vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Irmãos, muitas das vezes nós ficamos desesperados e querendo buscar paz em todo mundo. Só que a nossa paz só está numa pessoa, é no próprio Senhor. É só Ele que nos livra das nossas aflições e é somente Ele que nos traz a paz. Existem dias que serão tão nebulosos que você vai ficar desesperado, querendo que todo mundo resolva o seu problema, querendo contar a sua dificuldade para todo mundo. Mas deixa eu falar uma coisa para você: só o Senhor pode te livrar da tua aflição, ou te livrar na tua aflição. Tenham coragem. Então a palavra agora, como que eu venço uma aflição? A palavra é coragem. E coragem não significa que você não tem medo. Coragem é aquele que não se paralisa no medo. As aflições, muitas das aflições nos geram medo. Cada um tem uma aflição de um tamanho e pode gerar o medo do tamanho que for, de acordo com que cada um recebe isso. Mas o Senhor nos deixou uma palavra: tenham coragem. Em outras versões, tenham bom ânimo, ou tenham coragem. E às vezes a gente fica pensando, mas eu estou com medo. Não, mas o medo você precisa vencê-lo. É com coragem que se vence o medo. E nós precisamos compreender, irmãos, que quando nós entendemos essa palavra de Jesus, ó, tenham coragem, ou seja, recebam da minha paz. Recebam da minha paz. Irmãos, nós podemos buscar paz numa conta financeira boa, num banco com uma conta gorda, mas essa paz não é verdadeira.
ela só é uma falsa paz. Porque enquanto a sua conta tiver um saldinho positivo, você acha que está bem. O dia que a sua conta começar a inverter lá e do positivo passar para o negativo, você já começa a desesperar. Então não é paz. A única paz que nós precisamos é a paz de Cristo. É a única paz. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que nos livra nas aflições. Sabe, irmão, muitas das vezes a gente relativizou o Evangelho, e é uma culpa de ministros que relativizaram o Evangelho, que ensinaram as pessoas: vem para a igreja, que todos os teus problemas vão acabar. Não, não é essa a palavra. Venha fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, e você vai saber passar por todos os problemas sem se abalar. Essa é a realidade. Você vai saber passar por todas as aflições mantendo um espírito inabalável. Mas a gente quis, talvez, tirar o metiolate e colocar o mercúrio na palavra. E isso fez mais mal do que bem. A gente quis anestesiar um pouco a palavra e falar para as pessoas: não, vem para cá, aqui os seus problemas serão resolvidos. Não, venha fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, que você vai ser tão fortalecido e tão crescido no Senhor, e que no meio das aflições você sempre verá o escape, e vai crescer no Senhor em relacionamento, em graça, em conhecimento, e você não vai paralisar nunca mais. Essa é a diferença de quem está conectado com o Senhor de quem não está conectado com o Senhor. Aquele que tem a conexão do Espírito Santo, irmãos, ele avança. Por quê? Porque ele tem a coragem do Espírito Santo. Aquele que está longe da conexão, ele tende ao quê? A parar. Parar. Nós não somos homens nem mulheres que param em meio às aflições. Nós prosseguimos, irmãos. E só o amor pode restaurar essa convicção, Marisvaldo, de não pararmos. Só o amor genuíno. E quando eu falo amor, não é só o amor a Deus. Entenda isso. Porque tem muita gente que tem uma devoção a Deus que você não tem nada a tirar. A pessoa é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, uma devoção forte com Deus, mas não consegue se relacionar com o próximo. E o que mede a nossa maturidade não é o quanto eu tenho de devoção a Deus, mas é quanto que eu consigo relacionar com o meu próximo através da vida do Senhor Jesus e receber do meu irmão a vida que ele porta. Então eu posso ser aquele homem espiritual, de oração forte, né? De jejuns fortes, de ações fortes, mas se eu não souber relacionar com o meu irmão, para o Senhor, ao nível de maturidade ainda é de uma criança. Porque o reino, o corpo de Cristo, o reino de Deus que está sobre todas as pessoas, é um reino de crescimento e de relacionamento. Mas não é um relacionamento carnal, é um relacionamento espiritual. Então, à medida que eu respeito o que o meu irmão porta, reconheço o que ele porta, eu cresço no Senhor. E eu sou reconhecido pelos céus. Os céus nos reconhecem, mas quando nós respeitamos o que o nosso irmão porta, porque foi o próprio céus que depositou, foi o próprio Senhor que depositou no nosso irmão aquela graça. Cada um tem uma graça depositada por Deus. Então por isso que a chave aqui para nós vencermos as nossas aflições é amar como Ele nos amou. João 13:34, ele diz o que para nós em João 13:34? Jesus escreve assim: eu lhes dou um novo mandamento. Diga comigo, novo mandamento. Mandamento é aquilo que não pode se deixar de cumprir, irmão. Se nós vivemos a nova aliança, o novo pacto, esse é o mandamento que o Senhor nos deixou. Eu lhes dou um novo mandamento. Qual que é esse mandamento?
Diga comigo, irmãos. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Acabou. Ele está dizendo o quê? Um novo mandamento. E ele está dizendo que esse mandamento é superior ao antigo mandamento. Então, querido, nós podemos ser que nem Elias, que ora e manda fogo do céu. Nós podemos ser aqueles que oram e fazem milagres. Mas se nós não amarmos de fato uns aos outros, e como que eu amo um ao outro? Quando eu reconheço o que o Senhor depositou em cada um. Quando eu sei honrar a medida de graça que está sobre cada irmão. E à medida que eu honro, eu também cresço no Senhor, eu também recebo no Senhor. Então olha, que vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vocês amem uns aos outros. Versículo 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Todos que ele está falando aqui é o mundo. O mundo só reconhece a igreja como discípulo de Cristo quando ela vê essa realidade acontecendo no corpo de Cristo. Então o que eu entendo? Que quando nós amamos da forma que Jesus ama, nós somos curados. Jesus amou a igreja e respeitou, mesmo caminhando com os 12, e os 12 sendo problemáticos. Essa era a igreja de Jesus, os 12. Os demais era só a multidão dos aplausos, que na hora H sumiram tudo. Quem que foi que reuniu depois? Os 12. Então a igreja de Jesus era os 12, mesmo os 12 sendo o problema. Jesus ainda, a oração dele para o pai, fala assim: Pai, todos que o Senhor me deste, a não ser aquele que já estava programado para acontecer, eu o conservei. Senhor, conserva o coração deles agora e derrama sobre eles toda essa realidade, porque eu sei o que cada um deles porta, e eu sei o que cada um deles é, e eu sei o que cada um vai fazer, com todos os problemas. Um sanguíneo, outro melancólico, um fala mais, um fala de menos, mas Jesus reconhecia. Então o que ele falou assim? Amem como eu vos amei. Agora, irmãos, é uma realidade poderosa essa. Amar da forma que o Senhor ama, nos cura, por quê? Porque nós somos curados enquanto nós liberamos cura para alguém. Jesus era encorajado enquanto ele encorajava alguém. Jesus, ele teve medo da cruz. Por isso que eu falo para vocês que o medo não é o problema, é paralisar que é o problema. Mas ele teve coragem de enfrentar. Mesmo com medo, quando ele falou para o pai: Pai, ó, se der, dá para dar uma aliviada aí, porque, né? Lá no jardim, Pai, se possível o Senhor, passa de mim esse cálice. Era o medo falando. Mas ao mesmo tempo a coragem veio e falou assim: mas todavia seja feita a tua vontade. Vou lá, coragem. Então nós somos curados enquanto nós estamos liberando cura para alguém. Nós somos edificados, irmão, quando nós paramos para edificar alguém. Às vezes uma palavra sua, ou um gesto, ou um abraço, ou simplesmente falar para a pessoa: conta comigo, estamos aqui, estamos juntos. Você está edificando alguém que está passando por aflição, e você, no meio da sua aflição também, você ainda olha para essa pessoa e fala assim: conte comigo. Ou você tem uma palavra de Deus, você se conecta ao Espírito Santo, ouve Deus e fala uma palavra para essa pessoa, que encoraja essa pessoa a prosseguir. Nós somos consolados quando nós damos consolo. Quantas das vezes você está em decepção, você está em tristeza, você está precisando de um consolo, e o que mais aparece são pessoas para você consolar, e não ninguém para te consolar. Mas sabe por quê? Porque quando você está consolando, o Espírito do Consolador está agindo entre vocês. Então, à medida que você consola alguém pelo Espírito Santo, você também está sendo consolado por Ele. Por quê, irmão? Porque hoje nós vivemos uma realidade que não é externa mais. A nossa realidade é interna. Então, você que já é mais maduro no Senhor, não espere ser consolado. Passe a consolar pessoas.
Porque à medida que você consola, e vai vir muitas pessoas que não têm essa realidade em mente ainda, que precisa de um consolo externo. E é essa medida que você vai liberando, que você vai percebendo, fala assim, poxa, parece que enquanto eu estou liberando o consolo, algo está acontecendo no meu interior, porque o Espírito Santo está consolando coletivamente. Somos supridos enquanto nós suprimos alguém. Quantas pessoas vão chegar até você e você vai olhar para a sua necessidade e vai falar assim, nossa, mas eu não tenho condição de suprir. Mas você vai lá e mesmo assim você supre. Quando você está suprindo, o Senhor está suprindo vocês dois. Daqui a pouco está vindo sobre a sua casa o suprimento. Então é forte, irmãos. Como que nós vencemos as aflições? Amando como Ele nos amou. E se nós amarmos, as aflições elas desaparecem. Por quê? Porque o amor toma conta da nossa vida, que não dá tempo nem para a gente falar das aflições mais. Hoje eu vi uma pessoa que é da alta sociedade, foi considerado dos ricos do Brasil, e ele falando numa entrevista assim que ele detesta pobre. Ele detesta pobre. Meu Deus, uma arrogância, né? Que ele não consegue conversar com o pobre. Toda vez que se ele falar para o pobre, está tudo bem, o pobre já começa a falar um punhado de problema. Não tem nada bem, está tudo aí, né? E ele detesta pobre. Aí eu falei assim, quão pobre ele é, quão inútil ele é, que tem tanta riqueza e ele não pode servir de consolo para alguém. Quão inútil, um homem da alta sociedade falar um negócio desse. O que ele está prestando para o nosso país, para fazer o nosso país desenvolver? Nada. Porque se ele é tão rico, e ele é tão sábio, e ele consegue mudar o pensamento das pessoas, por que ele não gasta isso para tirar a pessoa de um estado de pobreza e colocar a pessoa num estado de abundância? Porque só o Espírito Santo pode fazer isso, irmãos. Só pessoas que são cheias do Espírito Santo sabem amar como Cristo amou. Só pessoas que têm o Espírito Santo sentem compaixão. Quando Jesus se reunia com aquelas pessoas, não é porque Jesus ama o pecado, não é porque Jesus gosta do pecado, não é porque Jesus gosta da miséria, porque a compaixão dele era tão grande que ele não podia deixar aquelas pessoas de lado. E quando Jesus via os religiosos excluindo aquelas pessoas, oprimindo aquelas pessoas, colocando para fora, ele falou, está tudo errado, não é esse o evangélico, não essa é a palavra do meu Pai. A palavra do meu Pai é, nós temos a resposta para essas pessoas. Então, vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amar como Ele amou não significa que você concorda. Você não concorda com a miséria, você não quer a miséria. Mas se você não amar como Jesus amou, a miséria nunca vai sair do nosso país. Porque a arrogância não produz nada, irmãos. O sentimento desse tipo de pessoas são o sentimento de dividir as classes sociais e eliminar aqueles que não o servem. Agora, o reino de Deus não é eliminar, o reino de Deus não é divisão, o reino de Deus é multiplicação. Nós mudamos a cultura, aquilo que você porta. Então, quando você está atendendo alguém que está em extrema necessidade, saiba que é o Senhor Jesus que está fazendo isso através da sua vida. E você está tirando aquela pessoa de uma realidade de miséria e trazendo ela para o reino do Filho amado. O Senhor falou assim, ó, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou. Sabe o que é isso, irmão? É como se Deus viesse aqui, ó, abraçasse todo mundo assim, ó, tirasse do império das trevas e transportasse para um novo lugar. E é isso realmente que aconteceu. Nós saímos do império das trevas e fomos transportados ao reino do seu Filho amado. Sabe o que o Senhor fez? Tirou a gente da miséria, tirou a gente da ignorância, tirou a gente do lugar de opressão, tirou a gente do lugar de trevas, tirou a gente do lugar onde tudo nos paralisava e nos levou para o reino do seu Filho, ou seja, colocou em nós o seu Filho, e a partir do seu Filho nós vencemos todas as aflições que passarmos, a partir de uma nova realidade.
Uma pessoa que está no império das trevas, quando você encontra com ela, a aflição para ela tem um peso tão grande, ela se vitimiza, porque ela está presa nesse lugar. Então você precisa, como filho de Deus, e a vida de Cristo que você porta, transportar essa pessoa para o reino do Filho amado, e não julgar essa pessoa. Essa pessoa não precisa mais de julgamento, irmão. Ela já está num estágio de debilitado enorme. Ela precisa de um filho de Deus que transporte ela para o reino do Filho amado. Então você chega nessa pessoa e começa a trazer a realidade do reino de Deus. As realidades vêm para cá. E quando a pessoa experimenta esse lugar, uma coisa é você perguntar para quem está passando aflição no reino oprimido pelas trevas, ele vai ser o maior peso dele a aflição. Outra coisa é você perguntar para um filho de Deus, como é que está? Ele está na maior aflição. Ele fala assim: irmão, está tudo bem, tenho experimentado do Senhor dias poderosos no Senhor. As aflições têm me servido para me ensinar como avançar no reino, e eu tenho desfrutado de tudo que o Senhor está fazendo, porque no meio das aflições o Senhor tem me livrado de todas. É uma outra realidade. Então nós precisamos se amar como Cristo amou, para arrancar as pessoas dessa realidade e trazer para a realidade espiritual. Senão, irmãos, nós vamos estar que nem esse cara da alta elite da sociedade aí. Só porque ele não vive nesse lugar, ele estava falando de uma mentalidade, ele não estava falando de dinheiro, ele estava falando de uma mentalidade, mas com menosprezo às pessoas que viviam nessa mentalidade. E o Senhor me trouxe, quantas das vezes no reino a gente tem esse mesmo comportamento? Que a pessoa não entendeu nada de Cristo. Esse mesmo comportamento, como é que ela vai entender se o filho que transporta não está com esse amor para transportar? Paulo, quando ele falava assim, fiz de tolo para ganhar os tolos, fiz de sábio para ganhar os sábios. Ele estava falando de você entender o coração, não é você se tornar, é você entender o coração dessas pessoas e tirar essas pessoas dessa realidade e colocar numa realidade espiritual. Então entenda, querido, por que as trevas não quer que você libere a cura para alguém? Por que as trevas quer que você fique pensando assim, por que eu tenho que liberar a cura para alguém se eu estou passando por essa aflição? Por que eu tenho que edificar alguém se eu estou precisando de edificação? Por que eu tenho que consolar alguém se eu preciso de consolo? Por que eu tenho que suprir alguém se sou eu que preciso ser suprido? As trevas vai trabalhar o tempo todo para te prender. E é uma estratégia. As trevas desejam nos prender nas nossas aflições. As trevas trabalham para nos prender nas nossas aflições, irmãos. E o Senhor não nos chamou para ser presos, o Senhor nos chamou para sermos livres. E como que as trevas fazem isso? Qual é a estratégia dela? Lançando dardos inflamados em nossa mente para nos fazer desestabilizar, levando a gente a ter pensamentos ruins, tristes e amargos. E sabe o que as trevas desejam que a gente faz? Ela tenta até fazer com aquilo que já foi resolvido na nossa mente lá no passado, problemas que nós já enfrentamos, situações que nós já enfrentamos, que já foram situações emocionais, problemas emocionais, situações de conflitos que já foram resolvidos na nossa mente. As trevas querem fazer o quê? Bagunçar novamente e trazer tudo à tona e dizer, não foi nada resolvido. Então por quê? Ela quer nos paralisar nas nossas aflições, fazer com os nossos pensamentos e o nosso passado já foi resolvido, irmãos, amém? O meu e o teu passado já foi resolvido. Mas nós precisamos estar conectados ao Senhor, porque as trevas vai o tempo todo querer lançar setas para dizer que o meu passado e o teu passado não foi resolvido. O nosso passado já foi resolvido no Senhor. Quantas aflições nós já passamos, aquilo já foi resolvido, seguimos à frente. O trabalho das trevas é bagunçar. Então ela vai o tempo todo tentar desarrumar o que está arrumado. Está vendo aqui? Está tudo arrumadinho. Se as trevas entrar aqui, ela quer bagunçar tudo. Bagunçar as cadeiras. Sabe aquela casa sua que está toda arrumadinha, bem arrumadinha? Aí
Você já recebeu umas visitas meio bagunceiras? Quem já recebeu visita bagunceira que depois que vai embora a casa fica... Que você fala assim, meu Deus, desarrumou tudo. As trevas querem fazer isso, aquilo que já está organizado, quer bagunçar. Irmão, dá um basta nisso e fala assim, ei alma, aquieta, porque já foi organizado isso, eu vou para frente. Isso já foi organizado. E nós devemos seguir avançando, irmão, nesta nova realidade do Filho que habita em nós. E eu quero encerrar aqui com João 8,36. O Senhor não nos chamou para ser preso. As trevas querem que a gente fique preso na nossa aflição. O Senhor nos chamou para ser livres. E se pois o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Nós só seremos livres, irmão, se nós sairmos do império das trevas e estarmos no reino do Filho amado. É o Filho que nos liberta. O Filho já nos libertou, irmão. Amém? Quem crê nisso? As nossas aflições são só aflições, irmãos. E eu vou falar uma coisa para você. Toda vez que nós saímos das nossas aflições, nós saímos mais amadurecidos. Todas as vezes que nós enfrentamos as nossas aflições e passamos por ela, nós somos mais amadurecidos. Porque o Filho nos libertou e Ele nos mantém livres. O trabalho das trevas é te prender à aflição. O trabalho do Filho é já te libertar antes de você passar por ela, porque você já foi livre. Você consegue compreender isso no Espírito? Então nenhuma aflição nos prende, irmãos, porque nós somos filhos livres. O Alexandre falou aqui há pouco o testemunho da mulher ao poço. Aquela mulher ia todo dia lá buscar água, irmão. Ela ia todo dia lá buscar água. Mas o que ela precisava mesmo era de uma água que matava a sede dela de uma vez por toda. E não uma sede física, mas uma sede interna. Aquela mulher buscava água, mas ela tinha sede de Deus. Aquela mulher buscava água e honrava aquele poço como o poço do pai Jacó. Ela tinha algo sobre aquele poço. Então ela ia ali buscar. Mas o que Jesus estava falando para ela assim, minha filha, a partir de hoje, o que eu quero entregar para você não é mais nada terreno. Eu quero falar para você de uma realidade espiritual. Eu quero tirar você do império das trevas, aonde os teus sentimentos estão presos a aflições, onde os seus sentimentos estão presos a aflições externas e internas. E é claro que as aflições internas nos prendem muito mais, né? Eu estou uma semana gripado, estou tomando uns remedinhos, está melhorando. O irmão Genésio me deu um remedinho ali agora, antes do culto, tomei e já estou melhor. Então isso aí passa, aflições externas. Mas as que nos paralisam são as aflições internas, irmão. Então o Senhor Jesus está querendo falar com aquela mulher, que aquela mulher não conseguia mais viver. E aí, vai lá falar para o seu marido, eu não tenho marido, Senhor, disseste bem. Passaste por 5 e nenhum dos 5 é seu, e o que tem agora não é teu. É sobre esses pensamentos que eu quero te livrar, eu quero te levar para um lugar agora de liberdade em mim. E aquela mulher, quando conhece o Senhor, ela sai daquele lugar tão assim, extasiada, não anestesiada, ela sai extasiada da realidade que ela encontrou, que ela largou tudo para trás e foi falar para o pessoal, ei, eu encontrei o profeta. Eu encontrei o homem que a palavra fala que viria. Ela saiu do seu lugar de lamúria e entrou para o lugar do reino do Filho amado. E quando ela chega aqui, ela já foi ministrar sobre outras pessoas. Ela chegou sobre a sua aldeia ministrando como evangelista. Vamos lá, ele quer falar com todo mundo. Você consegue compreender isso, querido? Quando nós somos transportados de uma realidade de trevas para o reino do Filho amado, aquilo que o Senhor faz conosco é tão bom que nós queremos multiplicar. Os problemas delas não estavam resolvidos de fato. A gente tinha muita coisa para resolver, mas dentro dela já estava tudo organizado. E o Senhor quer nos abençoar dessa forma, irmão. O Senhor quer nos levar a esse entendimento. Aflições vão ter, mas observe que todas as vezes que você sai das aflições, você sai maior no Senhor.
você sai mais maduro no Senhor. Mas o Senhor não quer que você fique preso nelas, porque o Filho nos libertou, irmãos. Salmo 39 falou o quê? Que o Senhor nos livra de todas. O Senhor nos livra de todas, porque é o Filho que nos livra. 34:19. Muitas são as aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Eu quero orar com você nessa noite, querido. Eu não sei quais são as aflições que você tem enfrentado. Eu não vou orar para que essas aflições acabem, não, porque muitas são. Se orar para acabar essa, só vai iniciar mais rápido a próxima. Mas eu vou orar para que você seja fortalecido nela e entenda o propósito de Deus nela. Para que você não fique preso na sua aflição, que mesmo na sua aflição você ainda consiga edificar pessoas, que você consiga consolar pessoas, que você tenha ânimo para servir pessoas, para amar. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar a ficar de pé. Se quiser vir à frente aqui, vem à frente aqui conosco. Quero orar com você. Muitas são as aflições, muitas são, mas o Senhor nos livra de todas. Muitas são, mas só o Senhor nos livra. E querido, eu estou falando de algo que está dentro de nós, não está fora não. Às vezes você está esperando que a sua aflição seja resolvida com um depósito da sua conta bancária. Não vai ser resolvido, irmão, deixa eu falar para você. Vai ser resolvido dentro de você. O Senhor vai te dar a estratégia de como buscar esse recurso. Deus vai te dar a estratégia de como você avançar e como você administrar da melhor forma e buscar esse recurso. Porque o Senhor está em nós através do Espírito Santo. Eu quero orar com você nessa noite. Você que está passando por aflição. Entenda que tudo que nós fazemos é profético, irmãos. E quando nós damos um passo à frente, nós estamos lançando isso e declarando que nós vamos caminhar num novo lugar no Senhor. Num novo lugar. Você que está passando por aflições, esse é o tempo, cara, que o Senhor preparou para nós como corpo. Aqui eu estou aqui servindo sobre você, dando consolo sobre a sua vida, sobre a sua alma. Então você aproveita profeticamente isso e aproxime. Que o Senhor possa consolar a sua vida. Se você puder vir mais para frente, venha mais para frente. Que o Senhor possa consolar os seus pensamentos, colocar em ordem tudo aquilo que você tem vivido. O Senhor vai te dar força para avançar, irmão. Se você reconhecer a porção de Cristo que foi liberada nessa mensagem, eu creio que você vai ter fôlego para caminhar muito tempo, sem ser paralisado pelas aflições. Sem ser paralisado pelas aflições. Que a maior estratégia das trevas é te paralisar no meio das aflições. E hoje eu quero dizer para você, você foi livre e você é livre. Acesse essa realidade. Acesse essa realidade no Espírito. Aquele que nos liberta das aflições, ele habita em nós e é Ele mesmo que vai nos livrar. Pastor, mas as minhas dificuldades financeiras são enormes, mas Ele mesmo vai te dar a estratégia de como adquirir recursos para suprir todas as suas dificuldades. Ele vai te dar, é Ele. Por isso que nós precisamos dessa conexão com Ele. Não tente fazer nada sem a conexão com o Espírito Santo. Faça tudo aquilo que Ele conecta, é só Ele. E Ele vai te dar a estratégia. Eu estou com um problema familiar que todas as pessoas já tentou resolver, aconselhar e não deu conselho. O Espírito Santo tem essa resposta e é através de você. Às vezes você está esperando alguém que vai chegar lá e vai resolver esse problema familiar para você. E não vai acontecer. Porque quem vai resolver é o próprio Senhor através da sua vida, daquilo que Ele está fazendo em você. Conflitos, aflições, mas o Senhor vai te dar a estratégia nele, a conexão com Ele. Quando nós nos conectamos com o Senhor, não como o salmista desejava, olhando para uma realidade externa, irmãos, que aquilo é o passado. Hoje é muito mais claro para nós, é uma realidade próxima de nós.
Eu sei que o Senhor me livra de todos. Só o Senhor pode me livrar de todas as aflições. Então eu devo me conectar a Ele, o Espírito Santo. E se você se conectar a Ele com graça, Ele vai fazendo sobre a sua vida. Ah, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti. Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor Jesus. Teus filhos estão aqui, Senhor, nessa noite. E nós declaramos sobre eles, Senhor, agora, Senhor. Declaramos sobre os Teus filhos.